Hoje pela manhã, a gente tem inclusive imagens, os trabalhadores da empresa São Francisco realizaram a assembleia na porta da empresa e decidiram por uma futura greve. A categoria pede reajuste salarial. O encontro aconteceu na garagem da empresa, que fica ali no bairro da Santa Amélia. Em nota, o sindicato que representa as empresas de ônibus se posicionou de forma contrária a uma possível paralisação e disse que, apesar dos prejuízos acumulados por conta da pandemia, segue negociando com os trabalhadores. As assembleias dos rodoviários de Maceió afetam a circulação dos ônibus na capital. Os coletivos já retornaram para as ruas, isso pela manhã, e durante a semana vai haver mais assembleias nas demais empresas. Na quarta-feira, amanhã, no caso, dia 27, será a vez da empresa Cidade de Maceió. Na quinta, 28, Real Alagoas, e na sexta-feira, Aveleiro. Vale lembrar que nesses dias de assembleia, os ônibus demoram mais a irem para as ruas. Então, o usuário precisa se programar. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no estado de Alagoas, o Sintro, no ano passado, as discussões sobre a database da categoria foram interrompidas por conta da pandemia do novo coronavírus. E um acordo foi fechado para manter os empregos. Mas no início deste ano, o jogo virou, de forma contrária aí para os trabalhadores. Ainda segundo o sindicato, com o fim do auxílio, as empresas que pagam, do auxílio que era pago pelo governo federal, as empresas iniciaram uma nova negociação. E no dia 12 de janeiro, as empresas se negaram a oferecer avanços salariais e benefícios. Mais uma vez, os empresários demonstraram interesse em cortar o plano de saúde e o ticket de alimentação dos funcionários. Por isso, o sindicato decidiu, então, dos trabalhadores, iniciar essa rodada de assembleias para definir o futuro da categoria, se vão enfrentar mesmo a paralisação ou vão aceitar os cortes nos benefícios. O fato é que já foi aprovado na São Francisco e o mesmo deve acontecer nas demais empresas. Com certeza. Essa é a tendência, que os demais rodoviários sigam aí também essa decisão que foi tomada pelos funcionários da São Francisco e também votem pela paralisação. Agora, o que chama a atenção nessa história, e é curioso, porque essa questão entre os rodoviários e as empresas já não é de hoje. Inclusive, quando o preço da passagem cogitou-se C4 e alguma coisa, se não me engano, depois houve a negociação com o Ministério Público, foi para 3,65. As empresas diziam, não, a gente não tem condição de manter emprego, precisa rever essa tarifa, porque não sei o quê. Agora, houve essa redução e as empresas continuam reclamando. Aí fica essa curiosidade, inclusive, é um questionamento que muita gente fez, muita gente se faz até agora, como é que foi feita essa negociação? Porque, aparentemente, as empresas não participaram e ainda aguardam o posicionamento da prefeitura para saber o que elas vão levar de contrapartida. Porque se antes, com 3,65, não dava para manter os ônibus, não dava para manter os empregos, com 3,35, aparentemente fica mais complicado. O Sinturbe foi bem claro na nota que enviou à imprensa, dizendo que era possível a redução, sim, mas, em contrapartida, o município deveria oferecer um subsídio, desoneração, ou teria que haver cortes. E aí, quando se fala em cortes, a gente fala em corte de pessoal, sim, que interfere diretamente na qualidade do serviço prestado, que já não é boa. A população reclama bastante. Mas para falar sobre a construção desse valor da tarifa, a gente convidou o economista Lucas Barros e ele vai explicar para a gente como é que funciona. É um conselho que se reúne, o que é que eles levam em consideração para chegar a esse valor, e aí chegou no valor de R$ 3,35. Muito boa noite, Lucas. Você consegue me ouvir bem? Boa noite, Eric, boa noite, Lucas. Muito obrigado pela sua presença aqui no Factual. Então, explica para a gente como é que esse conselho chega ao valor para definir o valor da passagem de ônibus, o valor da tarifa. Então, tem dois conselhos que foram... Um foi formado uma comissão, Tem um conselho dentro do SMTT, que é formado pelas entidades públicas, algumas secretarias, e também a participação dos movimentos sociais, que é a sociedade civil organizada.
Então, para definir o preço da tarifa, eles fazem uma análise em cima, principalmente, da planilha de custos, através da divisão de custo médio, que aí eles calculam o custo médio por quilômetro rodado dos ônibus e também a partir do índice de passageiro por quilômetro rodado. Então, eles, a partir dessa análise de custo médio, índice de passageiro por quilômetro rodado, eles chegam a um valor de tarifa ideal, digamos assim. Mas esse é um problema, o problema do transporte público, da tarifa, qual seria, ele precisa ser analisado como um todo. Em que sentido? Ele é um problema como qualquer de outra empresa. Tem o problema de custo, mas também tem o problema da receita. Então, o que as empresas de ônibus principalmente questionam é a perca da receita, ou seja, a quantidade de passageiros que têm deixado de andar de ônibus, seja ele para ir de bicicleta, de moto, ou transporte alternativo, táxi, Uber, qualquer passageiro que sai do sistema de transporte de ônibus para qualquer outro tipo de transporte, ele vai interferir diretamente no índice de passageiro por quilômetro rodado. Consequentemente, vai aumentar, vai diminuir a receita e vai aumentar essa defasagem receita-custo que a empresa tem. Mas, além disso, que eu falei agora, é importante que o Conselho, a Comissão, o próprio Ministério Público e o Tribunal de Contas tenham analisado o contrato, analisar os termos contratuais que existem entre o município e as empresas que prestam esse serviço público, que é o de transporte. O município ele oferta esse serviço através das empresas. Então, não é um serviço privado, mas há uma outorga para as empresas poderem trabalhar. E nesse mesmo contrato, é previsto a constituição de um consórcio operacional para a gestão de bilheteria eletrônica, que existe, a renovação de frota dos ônibus, a retirada de circulação de coletivos com mais de 10 anos, e a promoção da integração temporal de passageiros, ou seja, para que o mesmo passageiro possa rodar dentro da cidade com uma única passagem, ou uma passagem de ida e uma passagem de volta, mas que ele não precise pagar por cada ônibus que ele precisa pegar, porque a gente sabe que vários bairros de Maceió não tem um ônibus que ligue entre um bairro e outro. Então, todos esses pormenores precisam ser avaliados na hora de se pensar a tarifa, principalmente com base no que se diz o contrato, que foi licitado ali no final de 2015, que se estabeleceu a partir de 2017. Dentro disso, do ponto de vista também do poder público, ele leva em consideração, ou deve levar em consideração, os débitos que as empresas de ônibus têm com o poder público. Então, é um débito já de conhecimento da sociedade, que tanto o valor da outorga, que em 2018, se eu não me engano, era de 23 milhões de reais, quanto as despesas com o ISS, que as empresas de ônibus não vêm pagando junto ao município, que deve estar em torno de 90 milhões de reais esses débitos. E esse recurso é para justamente fazer com que se tenha os incentivos fiscais que as empresas estejam pedindo para diminuir essa defasagem. Então, o que a gente precisaria hoje é justamente esse equilíbrio entre receita, despesa e, do ponto de vista do município, entender que a população precisa de passagens mais baratas para se locomover e de incentivar, a partir de políticas públicas, o aumento do índice de passageiros dentro do ônibus. Aí, como é que ele consegue isso? Melhorando o sistema de frota, melhorando a locomoção dos passageiros entre um bairro e o outro, com políticas de incentivo
que diminua a quantidade de ônibus no trânsito e no congestionamento também. Porque imagine, mesmo com a faixa azul, que foi muito importante, que precisa ser ampliado, facilita a locomoção dos ônibus pela cidade, mas em vários pontos eles ainda ficam parados, demora entre o destino e a chegada, e isso faz encarecer justamente os indicadores, porque esse índice de quilômetro rodado incorpora-se também no tempo que o ônibus fica parado. Porque quanto mais tempo ele fica parado, mais ônibus vão precisar para suprir a demanda. Ô Lucas, só uma... para a gente poder resumir aqui para o pessoal que está chegando agora na nossa transmissão. Então, o que a gente tem é o seguinte... essa questão do preço é definida por meio... são vários fatores que devem ser levados em consideração para definir o preço da passagem de ônibus numa cidade. Isso. Mas o que a gente vê aqui é que, até um comentário que a gente estava fazendo antes, acho que você estava ouvindo quando a gente estava falando sobre isso, essa questão da definição do preço da passagem aqui em Maceió, que pela forma como as empresas falam, parece que elas não participaram dessa definição e também nada foi oferecido a elas para essa redução. Só que pelo que você explicou, isso já estaria incluído também no plano. A gente vai reduzir aqui, mas vai compensar por lá. Né? Isso tem que estar incluído no plano quando você vai definir o preço da passagem na cidade. E tem outro detalhe, Derek, que aproveitando para pegar o gancho seu, como o próprio Lucas falou, as empresas têm um débito altíssimo com o município. Sim, então, talvez isso também tenha influenciado nessa medida da prefeitura, né? Por isso que o prefeito ontem falou, né? As empresas têm um débito muito grande e a gente precisa conversar. Né? Então, primeiro ele baixou o preço para depois sentar com elas para resolver essa situação, né? Não tenho certeza se ele sentou antes ou depois, ou se puxou para fazer esse diálogo, mas é necessário que ocorra não só entre o prefeito e as empresas, mas entre a sociedade, entre os usuários do sistema de transporte público, porque a gente precisa saber o que está por trás dos indicadores, do contrato, de quais políticas serão adequadas. Então, um sistema de transparência, que é mais do que possível de se fazer, é necessário para a gente chegar nesse equilíbrio que se precisa. Antes de fazer a próxima pergunta para o Lucas, eu quero dizer para a nossa audiência que a gente está com o número do WhatsApp disponível nesse momento para receber áudios de vocês. Então, peço aí para o diretor, já colocou na tela, eficientíssimo, 996695352, manda o seu áudio, dando o seu posicionamento a respeito dessa redução da passagem de ônibus e logo em seguida esse início de movimento de greve, né? Se na opinião de vocês tem alguma relação, se tem alguma coisa por trás, ou se já estava mesmo programado, né? Que eu falo por trás, se há algum tipo de movimento, algum incentivo para que esse movimento ocorra justamente agora, após a redução do valor da passagem. E aí a gente pede que vocês se identifiquem, né, fale seu nome, o bairro e dê a sua opinião. Então, manda aí que a nossa produção já está aguardando, a gente vai soltar ao vivo aqui o áudio. Felipe Farias, alguma pergunta ao Lucas? Boa noite, Lucas. Obrigado aí pela presença aí, pelos esclarecimentos acerca desse assunto tão complexo, né? E agora eu perguntaria especificamente acerca de um dos elementos que a gente identifica, pegando gancho também aí nesse raciocínio feito pelo teu xará, Lucas Malafaia, acerca de todos esses componentes políticos dessa decisão. Porque a gente sabe que preço de passagem é um dos elementos, a tarifa é um dos elementos de todo esse mecanismo complexo. Claro que é o referencial, né, o principal custeio de tudo isso. Aí eu perguntaria o que ele achou dessa medida, digamos assim, citando isoladamente essa medida do prefeito JHC em tomar essa posição, obviamente, uma posição de grande apelo popular em relação aos milhões de passageiros, porque aí a gente considera milhões, porque se faz mais de uma viagem, né? Acerca disso, né? Como é que ele vê essa medida de baixar quase que
unilateralmente o preço da passagem num universo tão complexo como é esse. Definição, manutenção de preço de passagem, né? Nesse universo tão complexo que é a definição da tarifa de ônibus. Boa noite, Felipe. É um prazer para mim estar aqui conversando, dialogando com vocês, poder estar expondo um pouco do que penso, que eu estudo sobre esse tema. E assim, o principal nesse momento é a gente perceber que mais pessoas vão poder usar o transporte público, vai estar sendo menos onerado do ponto de vista do que recebe e o que gasta com o salário, então isso é importante. Outra coisa importante também é que existia um comitê pela redução da passagem, formado em 2018 por mais de 60 entidades do movimento social, e que passaram a estudar esse contrato e propor, ao invés do que os empresários queriam naquele momento, que era o aumento da passagem, a própria redução. Inclusive, utilizando-se do débito que as empresas tinham como forma de subsidiar essa redução da passagem. Então, assim, é possível, é importante que isso ocorra, para que a gente tenha um sistema de transporte público, uma mobilidade urbana mais fluida, ou seja, que mais pessoas possam optar por um sistema de transporte coletivo e conseguissem ter locomoção pela cidade. Esse primeiro passo de redução da passagem é muito importante. Agora, claro, esse diálogo, essa transparência em como se dá essa redução da passagem é tão importante quanto isso. Porque senão fica esse movimento, por exemplo, dos questionamentos que se colocou. Os trabalhadores se organizam para fazer a greve. Todos os anos, os trabalhadores rodoviários se organizam pela campanha salarial deles. E sempre fica essa discussão. Vai aumentar a passagem. Está aumentando porque os trabalhadores estão querendo seu reajuste salarial, garantir seus direitos, como, por exemplo, passou na reportagem que estão querendo tirar o plano de saúde e o vale alimentação deles. Quais medidas o poder público pode influenciar para manter os direitos trabalhistas, para que não há perca dos postos de trabalho, que essa discussão sobre perca dos postos de trabalho, de demissão ou não dos passageiros é anterior a essa questão da redução da passagem, já vem se estudando tirar os trabalhadores de cobrança ali do sistema de transporte antes de reduzir a passagem. E como o poder público pode incorporar isso em políticas públicas ou a própria isenção de alguma tarifa dentro do sistema do cálculo da planilha. Então, essa questão da redução do ISS é uma possibilidade. A discussão entre o perdão da dívida para a manutenção do preço da passagem, por quanto tempo isso pode ser permitido? É uma forma de diálogo, entre outros fatores, como eu falei, como diminuir o tempo do ônibus parado no trânsito para poder reduzir o custo desse sistema de transporte. Quais outras medidas podem ser tomadas para aumentar a quantidade de passageiro nos ônibus? Que isso tem a ver com o lado da receita e não com a despesa. Isso tudo precisa ser muito bem analisado, tanto pelo poder público quanto pelas empresas, mas com total transparência para os usuários, que é quem, no final das contas, precisa e pode ser beneficiado ou prejudicado de acordo com alguma medida que seja tomada. Ok, Lucas, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no Factual. Uma boa noite para você. Boa noite, gente. Obrigado e um abraço.